Nesse vídeo eu vou te explicar se existe ou não a reversão do diabetes tipo 2. Como é que isso acontece, se é que existe? Existem estudos que falam sobre isso? Por que uma pessoa se torna diabética do tipo 2? Olá, muito prazer, meu nome é Wellington Filho, sou especialista em nutrição e nesse vídeo você vai entender claramente sobre a diabetes tipo 2 e se existe ou não a possibilidade de reversão, de controle definitivo do diabetes tipo 2, do açúcar alto no sangue. Eu trouxe aqui algumas coisas para você entender exatamente como que tudo isso funciona, tá bom? Deixa eu pegar todos os meus materiais aqui, vamos lá. É o seguinte, por exemplo, imagine que ao longo dos anos, para você entender, ao longo dos anos você que é uma pessoa que tem aí diabetes, e eu estou falando inicialmente do diabetes tipo 2, mas todo esse processo que eu falo aqui ajuda aí muito uma pessoa que tem diabetes do tipo 1, porque da mesma forma que se faz um processo de reversão do diabetes tipo 2, uma pessoa que segue as dicas e que segue o mesmo processo para o diabetes tipo 2, né? A pessoa que tem o diabetes tipo 1 vai ter uma grande melhora e em alguns casos é possível inclusive diminuir a dependência de remédios em até 80%. Anota isso, é muito poderoso. O que acontece? O diabetes tipo 2, ao longo dos anos, o que acontece? Uma pessoa ela se alimentou de diversos alimentos e esses alimentos em grande parte se transformam em açúcar. Eu lembro que esses alimentos eles não precisam ter o sabor doce, tá? Para se transformar em açúcar. Imagine que esse copo aqui seja o seu corpo, tá? E aí, só que com o tempo de tantos alimentos, 1 ano, 2, 5, 10, 15, a pessoa chega lá, chegou, virou diabética. Por quê? Por que isso acontece? O fato é que quando a pessoa está com muito açúcar no sangue, um hormônio chamado insulina é obrigado a entrar no circuito. Por quê? A glicose é como se fosse um combustível muito bom, muito importante, mas ele não pode circular livremente no corpo em grande quantidade. Essa quantidade que circula no nosso corpo é no máximo uma colherzinha de chá, é o que pode circular livremente. Quando isso ultrapassa, podem causar diversos problemas. E aí entra no circuito aqui a insulina. A insulina, toda vez que uma pessoa está com glicose alta, lá vem a insulina para tentar fazer, sabe o quê? Pegar essa glicose e mandar para o lugar dela. Manda para onde? Manda para os músculos, manda para o fígado, manda para todas as partes do corpo que precisam da glicose. Só que depois que a célula está cheia, as células musculares, todas as partes do corpo está cheia de glicose, isso vai se transformando em gordura e com o tempo a célula não vai aceitando mais a insulina. A insulina natural do nosso corpo, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, tá certo? E é um hormônio muito importante, muito saudável. A culpa não é dele, né? Basicamente, mas o excesso motivado pelos alimentos que a gente comeu, né, que se transformou em glicose, obrigou esse hormônio a ficar circulando e tentar te socorrer, tentar te salvar, fazer com que essa glicose suma do seu corpo de alguma maneira. Só que aí, com o tempo, esse hormônio, você fica resistente a esse hormônio, igual como quando você, por exemplo, toma um antibiótico, sabe? E aí aquele antibiótico não faz mais efeito. Então, de tanto você tomar aquele antibiótico, você fica resistente à insulina. Aí não adianta, você vai jogar insulina, vai jogar insulina, vai jogar insulina e a insulina não vai conseguir. É como se a célula dissesse: quem é você? Não te conheço mais, eu estou cheio de glicose, não aguento mais. E aí ela começa a ficar resistente. E aí o que acontece hoje em dia? Que é uma forma de tratamento que não é muito recomendado, aumenta a quantidade de insulina, algumas pessoas permitem, né, dizem, não, vida normal, para o diabético vida normal, é só você tomar aí os seus medicamentos, tomar aí as suas pílulazinhas, tá, que vai ficar tudo certo, vai ficar uma beleza para você, vai ficar tudo bem, quando na verdade não acontece, porque essa resistência só vai aumentar. Porque você continua sendo liberado para comer açúcar, esses alimentos que estimulam a insulina, e aí o que era resistente vai ficar mais resistente ainda. A resistência à insulina, além do antibiótico, do exemplo do antibiótico, né, para você entender, é bem parecido como como se você morasse aí perto de um lugar barulhento. No começo esse barulho te incomoda, mas depois não te incomoda mais. Aí esse barulho aumenta mais ainda. No começo te incomoda um pouco, depois não te incomoda mais. Daqui a pouco aquele barulho está 10 vezes mais e não faz tanto efeito. É a mesma coisa a insulina. Então, uma quantidade de insulina fazia efeito. Hoje, a quantidade para uma pessoa que se torna diabética não faz mais efeito. Mas será que existe um processo em que eu consiga restabelecer esses números? Naturalmente,
né? Usando o mínimo possível aqui dessas caixinhas? Será que existe um jeito? Será que existe um método? Será que existe uma forma? Bom, existem formas que a ciência já falou, já comprovou. Uma delas, eu vou falar aqui de 2 ou 3. Uma delas é a cirurgia bariátrica. Então, a pessoa que passa por um processo de cirurgia bariátrica, ela acaba revertendo o diabetes tipo 2. E a explicação para isso tem muito a ver com o fato de que ela vai comer menos e muito menos, especialmente aqueles alimentos que se transformam em glicose. Quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, ela não consegue comer tanto, então ela faz como se fosse um regime forçado. Essa é uma forma comprovada pela ciência de você fazer a reversão do diabetes. Uma outra forma comprovada é uma redução calórica muito grande. E aí, para a pessoa conseguir digerir aqueles alimentos, foram feitos alguns estudos, inclusive com shakes, né? A pessoa tomava lá um shake que tinha ali no máximo 1000 calorias, enfim, um pouco mais, um pouco menos, na verdade um pouco menos, né? 1000 calorias por dia, só que é algo simplesmente insustentável. Que vida é essa, né? Esse regime de restrição calórica. Ele, inclusive, a pessoa não aguenta ficar por muito tempo num tipo de regime como esse, num tipo de dieta como essa. Por quê? Porque ele simplesmente deixa a pessoa depois com compulsão. Ela acaba também desregulando alguns hormônios, né, da saciedade. É como se o corpo interpretasse que, motivado pelo fato dele ter ficado durante muito tempo sem comer o que ele precisava, ele vai começar a estocar gordura. E aí desregula o metabolismo, enfim, é um desastre. E tem uma outra, que é aquela que eu ensino, que é aquela que eu ajudo as pessoas, que é aquela que eu dou um suporte, né? Eu já ajudei mais de 10.000 pessoas a entenderem como é que funciona esse processo de reversão do diabetes de uma forma natural. Dou dicas aqui no meu canal. E como é que funciona essa terceira forma de reversão do diabetes e melhora, muita melhora para quem tem o diabetes do tipo 1. Funciona da seguinte maneira: você vai reduzir, diminuir, em alguns casos eliminar basicamente os alimentos que se transformam em glicose. Porque é a base. Você vai fazer como? Você vai fazendo isso, você vai fazer com que, ao entrar menos glicose no seu corpo, você estimule menos a insulina. É do mesmo jeito como quando você para de tomar um antibiótico durante um tempo, aquele antibiótico que já não fazia mais efeito, você para de tomar durante ele um bom tempo e com o tempo ele volta a fazer efeito. Ou aquela quantidade de glicose, o seu corpo vai restabelecer aquela quantidade de glicose e aí novamente o hormônio insulina volta a fazer efeito. É um processo que pode ser rápido, é um processo que você pode ver resultados assim de uma semana para outra, já nos resultados, a sua glicemia, a sua glicose baixando, e também é um processo que pode demorar um pouco mais. E envolve algumas outras coisas, por exemplo, muitas vezes a pessoa ela já não produz uma quantidade de insulina adequada, ou seja, o pâncreas dela, motivado inclusive por algumas aqui dessas caixinhas, viu? De tanto, alguns dessas caixinhas obrigam o pâncreas, espremem, é como se espremessem o pâncreas, ó, produz mais insulina, vai, tá precisando, ó. A pessoa continua comendo glicose, né? Alimentos que se transformam em açúcar e espreme o pâncreas para produzir mais insulina para tentar lidar com aquela glicose. Só que aí, né, o pâncreas não aguenta. Você quer, tá? É como se você obrigasse um Fusca a andar igual uma Ferrari. Não vai dar certo. E aí com o tempo o pâncreas ele entra como se fosse em falência, ele não consegue mais produzir, ele produz pouquinha insulina, né? Mas mesmo para esses casos, se a pessoa tiver, né, o suporte necessário, o acompanhamento necessário, que é o que eu costumo fazer, que é o que eu faço, que é o que eu ajudo, que é o que eu ensino, essa pessoa, mesmo produzindo pouca insulina, ela consegue muitas vezes reverter quase 100% e fazer com que tenha uma vida, uma qualidade de vida muito melhor. E aqui eu não estou falando para você eliminar por completo todo e qualquer carboidrato para sempre na sua vida. Afinal, existem outras estratégias que você pode fazer para até mesmo diminuir, ao comer esses alimentos, diminuir o impacto desses alimentos, de carboidratos, de alimentos que se transformam em açúcar no sangue. São estratégias que ajudam, diminuem aquele pico de glicose, né? Porque é o pico de glicose que chama a insulina. Então, se você não sabia, sim, existe reversão do diabetes tipo 2, e a reversão do diabetes tipo 2 é saber exatamente quais são os alimentos que
estimulam a insulina. Mas não são só alimentos, existem outros fatores que também estimulam a insulina. E não dá para falar tudo aqui, senão esse vídeo vai ficar enorme. Por isso eu te convido a me seguir, se inscrever no canal. Aqui embaixo tem links importantes em outras redes que você pode me assistir, ver vídeos, ver dicas, onde eu falo desses assuntos. Vai ser um prazer te ajudar a ter mais saúde e quem sabe hein, reverter definitivamente o diabetes tipo 2. E é claro, ter mais qualidade de vida no caso do diabetes tipo 1. Não subestime o diabetes, hein? É uma doença muito perigosa e, como eu sempre digo, ninguém morre de diabetes. As pessoas morrem dos efeitos do diabetes. Falência renal, fígado, coração, rins, né, que eu já falei, e várias outras coisas. O diabetes acaba gerando e causando tudo isso na vida da pessoa. Mas você pode mudar isso, pode fazer com que tudo isso seja coisa do passado, mudando hábitos e, é claro, seguindo o nosso canal e as nossas dicas, que é o que eu faço de melhor para te ajudar nesse processo. Até o nosso próximo vídeo!